Estudos para concursos para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Conteúdo de epidemiologia, terminando. Conteúdo sobre promoção de saúde, conceitos e estratégias. No conteúdo de promoção de saúde tem sobre a prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, recuperação da saúde, reabilitação de pessoas com deficiência, atenção à saúde, atenção, tem um ponto chamado atenção, e importante sobre as pessoas com deficiência, tem o Centro Especializado de Reabilitação, e depois tem uma pergunta. Primeira pergunta, vamos responder essa pergunta. De acordo com o modelo de prevenção de doenças desenvolvido por um cara chamado Lee, Avell e Clark, o programa de imunização do trabalhador é uma ação de promoção de saúde, proteção específica, prevenção secundária, prevenção terciária e prevenção quaternária. Eu não vi nenhum conteúdo de prevenção quaternária, né? Daí, obviamente, eu não tenho a menor ideia do que ele quer falar, quem é esses caras. Então, eu normalmente pensaria que seria uma promoção de saúde, né? Mas eu acho que esses caras aqui, eu vi o gabarito e parece que é profissão específica. Então eles devem... esquece. Só sei que o gabarito aqui diz que é proteção específica. Vamos lá. E o que aconteceu? Ou aconteceu uma coisa estranha. Mas, ok. Agora vamos lá para o começo e ler essas 3 páginas aqui que eu falei. Promoção de saúde. Os primeiros conceitos de promoção de saúde foram definidos pelos autores Winslow em 1920 e Sigerist em 1946, que este definiu como 4 tarefas essenciais da medicina: a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a cooperação da reabilitação. Posteriormente, Leval e Clark, que apareceu na questão, em 1965 delinearam um modelo de história natural de doenças, que apresenta 3 níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. As medidas de promoção da saúde em nível de prevenção primária não são voltadas para determinada doença, mas destinadas a aumentar a saúde e o bem-estar gerais. Prevenção, termo que em saúde pública significa ação antecipada, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença. As ações preventivas têm por fim eliminar elos da cadeia patogênica, ou no ambiente físico ou social, ou no meio interno dos seres vivos afetados ou suscetíveis. Os meios a serem empregados na profilaxia ou na prevenção poderão ser aplicados em vários períodos que constituem a história natural da doença. Em outras palavras, podem servir para impedir que o estímulo desencadeante atinja o organismo ou ainda para modificar-lhe as consequências. Prevenção primária. Prevenção realizada no período pré-patogênico e se compõe de 2 níveis: a promoção de saúde e a proteção específica, que foram mencionadas nas questões, né? Estranho. Bom, a proteção específica compreende a aplicação de medidas dirigidas a um determinado agravo, ou seja, a uma doença específica, ou seja, uma vacina que vai para essa doença específica. Agravo a saúde com o objetivo de interceptar as causas antes mesmo que atinjam o indivíduo. São exemplos a imunização, a quimioprofilaxia para certas doenças, a proteção contra acidentes, controle de vetores e o aconselhamento genético. Prevenção secundária é realizada no indivíduo sob a ação de agente patogênico, isto é, quando o cara já está doente. Isto é, quando o período de pré-patogênico já foi ultrapassado e o processo mórbido desencadeado. As medidas preventivas desse nível incluem diagnósticos precoces, tratamento mediante a limitação de incapacidade. Diagnóstico precoce pode ser feito por meio de rastreamento e screening, ou seja, inquérito específico, para a descoberta dos casos de população. Controle geral, check-up orgânico, que se realiza após determinada idade com o fim de constatar a possível presença de doenças que, pelo seu lento decurso, podem passar despercebidas durante muito tempo. As 2 primeiras medidas citadas, que é o controle geral e o rastreamento, visam evitar a disseminação de doenças transmissíveis, além de prevenir a morte por meio de redução de gravidade da doença e, se possível, recuperação da saúde. Já a limitação da incapacidade por meio de medidas de ordem terapêutica consiste em evitar a disseminação de doenças e transmissíveis, além de prevenir a morte por meio de redução de gravidade da doença e, se possível, recuperação da saúde. Já a limitação da incapacidade por meio de medidas de ordem terapêutica consiste em evitar complicações posteriores, sequelas. Legal. E a terceira prevenção corresponde às medidas adotadas após a sobrevida das consequências das doenças representadas pela instalação de doenças funcionais.
Pós, né? Passado, presente e futuro. Após funcionais. O objetivo consiste em alcançar a recuperação total ou parcial por meio dos processos de reabilitação e de aproveitamento da capacidade funcional remanescente. A fisioterapia, a reeducação, a terapia ocupacional e a readaptação à vida normal são as medidas mais frequentemente utilizadas nesse nível. Agora, sobre o ponto de recuperação da saúde. Considerando a Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e de outras providências. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco e da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Incumbe ao poder público o dever de garantir a observância ao direito de vida e à saúde por meio de políticas públicas que visam a proteção e recuperação da saúde, nos quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos, tratamentos aos necessitados, sejam eles de alto custo, conforme preconiza pela Organização Mundial da Saúde. A saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social que não exclui a ausência de doença. Portanto, a ideia de que o ser humano ou população nunca adoecerá ou será totalmente saudável inexiste. Ao longo de sua existência, viverá condições de saúde e doença de acordo com os fatores externos e internos, suas condições de vida e suas interações com elas. Diante do desequilíbrio das esferas envolvidas no processo de saúde, é necessário restabelecê-las e o governo é responsável por esse restabelecimento por meio dos programas de saúde indispensáveis para que o indivíduo retome a sua vida normalmente. Agora, sobre o ponto de reabilitação de pessoas com deficiência. A habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência compreende um conjunto de medidas, ações e serviços orientados a desenvolver e ampliar a capacidade funcional e desempenho dos indivíduos, tendo como objetivo desenvolver potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia e participação social, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. A habilitação e reabilitação prevê uma abordagem interdisciplinar e o envolvimento direto de profissionais, cuidadores e familiares nos processos de cuidado. As ações de serviços de reabilitação podem ser ofertados em qualquer ponto da atenção à rede pública de saúde, no entanto, são nos serviços especializados em reabilitação, como os centros especializados em reabilitação, onde se concentra a oferta dessas ações. Esses serviços são, em geral, a abrangência regional qualificados para atender as pessoas com deficiência. As equipes são formadas por profissionais como, por exemplo, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, psicólogos, assistência social e nutricionistas. Atenção! As pessoas com deficiência podem procurar o SUS quando necessitam de orientação, prevenção, cuidados ou assistência médica ou odontológica. As pessoas com deficiência têm direito a encaminhamento para serviços mais complexos e receber assistência específica nas unidades especializadas de média e alta complexidade. Terapias. A reabilitação final, auditiva, visual e intelectual. Ajudas técnicas e meios auxiliares de locomoção de que necessitem complementando o trabalho de reabilitação. Visita dos agentes comunitários da saúde. Também acontece. Agora, é importante, sobre a reabilitação das pessoas com deficiência, essas equipes que fazem essa reabilitação ou ajudam, fazem o trabalho de avaliação de cada caso e também o planejamento do processo de reabilitação conforme a necessidade de cada paciente. Centro Especializado em Reabilitação. O Centro Especializado em Reabilitação, CER, é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção da tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência no território. É organizado a partir da combinação de, no mínimo, duas modalidades de reabilitação, auditivas, física, intelectual e visual. O CER é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, nas modalidades de reabilitação, auditiva, física, intelectual ou visual, constituindo-se de referência de rede de atenção de saúde no território. O CER é especializado na reabilitação. O Centro Especializado de Reabilitação é um ponto que pode ser organizado de seguintes formas: CR2, CR3 e CR4.
O CR2 é um composto de 2 serviços de habilitação de habilitados. O 3 é composto de 3 serviços. E o 4 de 4 serviços. Que estranho, né? Que estranho. Bom, só isso. Terminou! Isso eram os conceitos que tinha aqui na apostila de promoção da saúde.